Agora, na Nova Difusora, você ouve o programa Conexões do Reino. Conexões do Reino, um espaço de diálogo, encorajamento e fé. Apresentação: Rafael Nascimento e Cris Correia. Conexões do Reino. Bom dia, queridos amigos. Estamos no ar com Conexões do Reino. Estamos muito felizes por estar aqui mais uma semana que foi abençoada, uma semana que Deus cuidou de tudo e ainda está cuidando porque Ele é bom. E eu desejo que o seu sábado seja um sábado de bênção, um sábado de alegria. Talvez se você acordou aqui desanimado com a sua semana, com o seu final de semana, talvez alguma coisa está lhe preocupando. Eu quero lhe dizer que Jesus vai lhe ajudar e vai te dar toda a sabedoria e inteligência para colocar pessoas e amigos para te ajudar nessa questão que você está tirando o seu sono, que está te preocupando. E hoje, nesse sábado, temos um tema incrível, que é o cristão e a política. Eu estou aqui com os dois amigos que vai me ajudar aqui nesse debate, enriquecer esse debate. Pastor, bom dia. Bom dia, amigos, bom dia, amigas. É um prazer, né? De novo nós estamos aqui, ainda com a falta da Cris Correia, né? Mas eu venho encabeçando aí, até no lugar dela. Né? Até no lugar, né? Até no lugar para a saudade diminuir, entendeu? Mas amanhã ela já está retornando e sábado que vem, com certeza, vai estar compondo essa mesa para poder abençoar mais e mais vocês. E temos um convidado especial. Deus trouxe ele hoje aqui. Você vai conhecer. Nossa, eu falei pastor e me fugiu seu nome, você acredita? Acontece. Pastor Henrique Correia. É isso. Agora, à minha esquerda, pastor Elias Almeida. Bom dia a todos que acompanham pela rádio e pela internet. É um prazer estar aqui com o meu amigo de longa data, o Rafa. Conheci o Rafa tinha cabelo. Pois é. Mas faz muito tempo. Faz muito tempo, andava de fusquinha. Muita coisa mudou e é um prazer rever também o pastor Henrique, que já nos conhecíamos. E acredito que esse momento aqui vai ser bastante proveitoso. Não só para nós, mas para todos que estiverem acompanhando. Olha, eu tô com dois amigos aqui, o Elias, eu conheci o Elias, eu tinha 15 para 16 anos. E né? aí faz mais tempo. Faz tempo, né? Então já fazem aí 2 décadas de amizade. O pastor Henrique conheço já há alguns anos, mas, né? Menos de 20 anos, né? Menos. Bem menos. Então são dois amigos que estão aqui com a gente aqui, que eu amo eles muito demais, né? E eu queria deixar esse texto para enriquecer aqui esse debate. Quero falar sobre amizade, 2 textos aqui rapidamente. Assim, tá lá em Provérbios, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o rosto do seu amigo. Tá lá em Provérbios 27:17. E o Provérbios 17 diz: em todo tempo amo o amigo, e na angústia se faz o irmão. Então, no decorrer do tempo, a gente vai conhecendo pessoas ficam mais próximas, pessoas se afastam, e é natural, normal, né? Mas aqui tá o amigo que se perdura, né? E vai se perdurar durante, né, mais tempo, Amém. Muitos tempos, né? O pastor Henrique, conheci há poucos anos, mas ele já faz parte, já virou um amigo. Né? Para ser amizade não precisa você ter muito tempo ou pouco tempo, as pessoas se conectam, né? Seja ali por afinidade, espiritualmente. E pra gente avançar na vida, eu só pude ser o Rafael de hoje porque eu tenho pessoas como vocês aqui, né? Então eu quero agradecer a amizade de vocês, né? Do Elias, que conheceu o Rafael, como o Rafael foi, com a transformação que o Espírito Santo fez, né? Tanto como pessoa, como homem, né? Como empreendedor. O Elias me conhece desde o começo, o pastor Henrique também, em alguns momentos foi o cara que me surpreendeu com palavras, com ideias ali. A gente está aqui nessa mesa composta por amigos. O reino é feito de amigos. O melhor do amigo não é o de hoje, né? Mas é o que permanecerá amanhã. Que amigos, se a gente for olhar, nós temos muitos no passado, né?
Mas o amigo bom é como você falou, vai se tornar um irmão. O irmão não tem o que fazer, né? Pode rasgar até a certidão de nascimento, mas vai continuar irmão. E o melhor é que o amigo é aquele que vai para a eternidade. Esse Verdade. Que é o verdadeiro amigo. E um ponto aqui que eu quero só colocar, acho que não é um tema, mas isso é bem enriquecedor, pensando sobre quando, vai estar o Elias e vai estar o Henrique. Mano, o que falar, né? Pessoas que nos acompanham assim de perto. O que faz isso perdurar? A gente tem que fechar as rupturas no relacionamento. O relacionamento é a base de tudo, né? E aí eu lembrei, não sei se o Elias vai lembrar disso, eu lembrei que uma vez eu estava discutindo algo com o Elias, né? E aí eu percebi que ele não tinha me entendido, ficou algo... Pai, você lembra disso, Elias? Lembro. Pairando no ar, assim. Eu falei, cara, isso daqui pode dar treta. Eu parei tudo da empresa, sério. Eu parei tudo e fui até ele. Eu falei, mano, eu acho que você não entendeu e tal. E eu tô aqui justamente pra não ter uma ruptura, né? Pra não achar que, sei lá, virar uma treta, uma confusão. Não então, virar um problema, não virar um problema. Então, quando a gente tem algo... tudo parte de um relacionamento. Quando a gente tem essa sinceridade e essa maturidade de poder conversar, cara, eu talvez me expressei mal, não foi isso que eu queria falar. Então, essa sinceridade acho que tem outros pontos, mas esse é um primordial, a sinceridade de você ser aberto e poder continuar com essa amizade. Então, obrigado por vocês estarem aqui, estou muito feliz mesmo. E sem saber disso, antes de começar o programa, eu e o pastor Elias, nós estávamos falando sobre versões da Bíblia, né? Sim, isso mesmo. As versões da Bíblia, elas são sempre, se busca no original, mas muitas delas já foram traduzidas pelo inglês. Sim. Que já vieram traduzidas da Septuaginta, que já vieram traduzidas pela hebraica. Então fica uma distorção tão grande que às vezes uma palavra que está escrito na nova tradução linguagem de hoje está totalmente diferente da Almeida Revista Corrigida. É o suco do suco, né? Mas vamos lá, meus amigos, aos trabalhos. Tema de hoje, polêmico, né? O cristão e a política. Polêmico ou não, né? Ou não. Polêmico ou não. Ou não. Depende de onde vai estar querendo a polêmica ou o entendimento. Mas no decorrer de toda a história, a igreja sempre esteve muito perto dentro da política, né? O primeiro evento que a história registra é lá no Edito de Milão, 313 depois de Cristo. A igreja toma um poder na história junto e aí se perdura até os dias de hoje, né? E abrindo essa pergunta, Elias, abrindo esse tema, a política deve estar dentro da igreja? Se a gente estiver falando de política propriamente, sim. O que não deve estar dentro da igreja é o partidarismo. Aí política e partidarismo são duas coisas distintas, né? Então, a igreja ela precisa ser um ambiente politizado, a igreja precisa oferecer para as pessoas um mínimo de letramento político, porque a igreja ela não deixa de ser uma comunidade, né? E dentro dessa comunidade nós temos os nossos próprios valores, nós temos nossos próprios princípios, e esses princípios se guiam de uma forma também que se encaixa com o que a gente vive na comunidade como um todo. Então a política ela precisa existir na igreja porque ela existe na comunidade e nós estamos inseridos dentro dela. Como seria fazer uma política saudável nos dias de hoje? Cara, eu acredito muito assim, que... assim, separando a política do partidarismo, como que vocês dois são pastores, né? Vocês estão sempre falando para diversas pessoas, são referências, as pessoas estão lhes escutando, dando ouvido, né? Então, como que seria essa na prática? Olha, eu cresci na igreja, né? Sou filho de pastor. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. E então eu acompanho assim todo esse movimento da política com a igreja junto, na época de eleição, chega ali e é algo bastante ruim no meu ponto de vista. Hoje eu consigo enxergar dessa maneira, que é bastante ruim o jeito que a igreja lidar com a política, que quando está se aproximando a eleição, a igreja abraça um candidato com alguma proposta e tem ali interesses. Todas as relações têm interesses, e isso não é de todo ruim, só que a igreja, as pessoas, a comunidade, ela se torna um produto nesse momento, né? Então, eu acredito que é saudável
que se discuta a política do ponto de vista que você vai trazer para as pessoas um esclarecimento sobre a Constituição do país, um esclarecimento sobre como se dá a divisão dos poderes, um esclarecimento dos deveres, dos direitos, porque se a igreja entender como comunidade o que é política, o que são os espectros políticos, quando chegar a eleição, você não precisa dizer em quem ele precisa votar, em quem ele deve votar. Ele já vai ter consciência o suficiente para colocar na balança e falar assim, cara, peraí, eu preciso tomar essa decisão quando eu for para as urnas. Uma das coisas interessantes nesse debate é que quando chega a eleição, nós verificamos em que fundamento as pessoas estão edificando aquilo que eles creem. Entendeu? Muitas vezes você vê, como ele falou, e nós, pelo tempo de cristão, nós já vimos tantas pessoas se aproximarem de uma igreja, não porque elas concordam com aquela doutrina ou com aquela fala, mas eles concordam com ali, tem X membros possíveis de se tornarem votos. Porque partidarismo começa na hora que você nasce. Né? Você vai já, como nosso pastor Elias aqui, a esposa está grávida de gêmeos, já vai ter uma briga pelos peitos. Vai ter um partidarismo, que vai ter que dividir. Né? Então essa coisa já começa. Né? E o pecado foi o primeiro que criou o partidarismo no reino. Ele criou o partido do bem e o partido do mal. Então em toda a cultura, né, histórica, nós vemos a igreja sendo partidária a alguma coisa, né? Ou seja, sempre há um conflito de opiniões em cima de fundamentos que você edificou a tua vida, né? Então, o político, e quando vir a nós e buscar eleitores, né? O que está fundamentando a pessoa? E o que eu, de fundamento, espero daquele outro fundamento para criar um fundamento maior. Né? Então, isso é um conflito. Sim. Né? Tem que ser administrado, mas o que a gente espera é que quando a gente pregue, quando a gente ensine, quando a gente discipule, crie na pessoa condição de saber onde caminhar. No último pleito de 2022, né? Foi presidencial. Houve aí um papel importante, digamos, na igreja, né? Assim, a igreja assumiu até ergueu uma bandeira, assim, de uma forma para mim, na minha opinião, né? Deixando bem claro, para mais, assim, por mais que você queria que o candidato da direita, Jair Bolsonaro, ganhasse, né? Essa era a minha percepção, era o meu desejo, não é? A igreja, eu vejo que passou dos certos limites, né? Ela passou dos certos limites, colocou muita expectativa, como o Jair fosse o verdadeiro Messias, né? E você acha que queriam o Jair, a igreja, né? Quando eu falo igreja, eu falo não, igreja como um todo, tá? Todo cristão, eita, calma, me ajuda. Cristãos, queria realmente por conta da ideologia ou por conta que esses líderes queriam apenas um lugar na mesa? Porque todo mundo quer fazer, todo mundo quer ser amigo do rei. Sim. Né? Todo mundo, quem não quer, na verdade, né? Não sejamos aqui enganados, todo mundo quer ser, né? Pô, meu amigo tá ali, a fotinha bonita, né? Só que isso faz, acho que é natural isso, né? Você querer estar com pessoas de sucesso, que alcançaram, que estão ali nas massas, né? Você pode abrir portas através do relacionamento. Mas me faz refletir, essas pessoas realmente queriam o bem do povo ou queriam só sentar na mesa, Elias? Cara, eu concordo muito com a sua fala. Tanto é que durante ali a campanha e tal, eu fiz alguns textos sobre isso, um texto grande até eu postei, e nesse texto eu falava sobre a questão de um Estado veladamente confessional, né? Porque de um lado você tinha uma liderança evangélica apoiando porque queria estar na mesa junto, porque tinha um interesse pessoal, particular naquilo. E, por outro lado, você tinha uma grande massa que
são a membresia das igrejas ali, as pessoas que confessam a fé, colocando, depositando na figura de uma personalidade política uma esperança que é uma esperança daquilo que a gente só pode receber de Deus. Então, em certo ponto, eu até já cheguei a pensar, mano, acho que Deus não deixou o Bolsonaro ganhar a eleição. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. A Cris tem uma frase que eu acho linda, né? Que ela diz assim, olha, eu não tenho as mãos furadas. Né? Então, assim, as pessoas buscaram quem não tinha as mãos furadas, acreditando que seria aquele que faria a revolução. E, infelizmente ou felizmente, a coisa aconteceu no que aconteceu, né? E as circunstâncias todas aconteceram da seguinte maneira: todos vêm a nós, e ao vosso reino nada. Entendeu? Então, a frase da oração, ela é muito pertinente. Sim. Né? Porque quando você vai àquele que não tem as marcas, né? Não tinha marca nenhuma. A grande verdade é que ninguém conhecia quem era o Jair Messias Bolsonaro. Né? Ninguém conhecia. Só conhecia ele pelas todas as polêmicas. E acreditou nas costas lanhadas, na coroa de espinho, nos pés e nas mãos furadas, onde a expectativa se tornou a frustração. Enquanto nós, muitas vezes, chegamos não com expectativa, mas com esperança. Né? E aí a esperança a gente tem que colocar em Deus. Sim. A expectativa no homem. O homem é que frustra. A esperança nunca vai te frustrar. A esperança é uma das bases da fé. Então isso tudo veio perturbar muito e criar ainda mais e deixar a coisa tão antagônica, né, que na minha família pessoas saíram de grupo da família por causa do conflito de esquerda e de direita. Né? Então isso aconteceu na minha família, aconteceu na tua, na do pastor Elias. Meu pai é esquerda totalmente, apoiador. O Elias conhece, né? Apoiador do PT. Sim. Totalmente. Vamos orar por ele. Não, mas você sabe, o Elias já passou por diversas administrações lá na cidade. Eu acho que o PT é um dos melhores governos que teve em Mauá. Administrativamente, a nível municipal... Estou falando a nível municipal. Sim. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Verdade. Não tem assim... Então, é algo que você fala, nossa, mas como assim? Porque... Aí foi bom você tocar, porque a gente marca... A televisão, ou seja, os órgãos de informação falam só nacional. Né? Quando às vezes no local é muito bom. Sim, e hoje é muito influenciado, né? Fala só o que você quer. Não dá para acreditar mais nas notícias de fato, né? É tudo ali meio que construído, uma narrativa para passar o que eles querem passar, né? Mas ainda voltando, trazendo essa questão da igreja e a política... Elias, você acha que nos próximos anos, né, como que será essa relação? Você acha que ainda vai perdurar? Qual que foi a lição que a igreja tem aí? Porque a expectativa foi não, porque Deus vai fazer, e aquela coisa que Deus tá mandando falar e derrama óleo e põe o hino do Bolsonaro no púlpito e, sabe, aquela que você fala, não, cara, não é possível que vamos colocar grandes nomes né? De determinadas organizações religiosas está fazendo uma coisa dessa, né? Você fala, não, perdeu assim, virou um clubezinho, não é mais igreja. Parece que chega perto do pleito, a igreja deixa de pregar aqui o verdadeiro evangelho aqui, parece um palanque político, porque é isso que eu vi na rede social. Cara, era todo mundo com bandeirinha do Brasil. Lógico, você tem que torcer pelo seu candidato, ok. Mas erguendo uma bandeira, parece que as pessoas colocou como o pastor Henrique disse, toda a esperança não. Agora o Salvador... Expectativa. Sim. Expectativa não é mais Cristo, é o Bolsonaro agora. Eu falei, gente, mas assim, vamos fazer a campanha de oração. Não tô falando contra a oração, pelo amor de Deus, já escrevi sobre a oração. Vamos orar porque a gente quer que o candidato...
A ganhe, né? Então vamos orar, vamos parar tudo, porque a gente precisa desse cara aqui. Só que a Bíblia fala assim, o povo tem o governo que merece. Sim. Como que isso na prática? A gente merece os canhotas aqui? Como nação, merecemos. Por quê? Como nação, merecemos. É só olhar para o todo, né? É só a gente pegar o recorte do que está acontecendo agora, dos anseios, né, das pessoas. Eu fiz um texto que eu falo que a pós-modernidade, ela trouxe com ela a pós-verdade, e a pós-verdade, né, que trouxe o relativismo junto e tal, nós estamos chegando no pós-nexo, né? As coisas já não têm nexo, o discurso das pessoas não tem nexo, né? As mesmas pessoas que falam assim, nós precisamos de um vagão especial para as mulheres no metrô, porque as mulheres sofrem assédio e vão fazer um vagão rosa. Já teve caso, eu já vi vídeo de homens que entrou nesse vagão reservado para mulher por causa da lotação nos outros vagões e o cara foi escorraçado de dentro do vagão. Mas aí vê se tem algum nexo. A mesma pessoa que defende que haja um vagão exclusivo para mulher no metrô por questão de assédio são as mesmas pessoas que defendem o banheiro neutro para todo mundo usar o mesmo banheiro. Gente, não tem nexo. Você não consegue encontrar um nexo nisso. E esse é o caminho que não só o Brasil, né? E se falando de Ocidente, esse é um movimento global, esse é o espírito do tempo que está acontecendo hoje. E esse espírito do tempo, ele está nos empurrando para movimentos e acontecimentos que nós conhecemos, que para nós não é segredo, né? As coisas que estão descritas em Apocalipse, não, gente, não é segredo para nós que conhecemos a palavra de Deus. E para a gente caminhar para esse lugar, todos esses acontecimentos que eu estou falando, da pós-verdade, do relativismo e de todo essa questão moral que está aos avessos, vamos dizer assim, isso vai nos levar para os acontecimentos de Apocalipse. Então, é o que eu costumo falar assim, para o pessoal que tem um outro viés político, eu costumo falar assim, cara, Jesus, ele precisava ir para a cruz. Ele precisava ser traído, mas eu não queria ser Judas. Porque o que muitas pessoas falam mas eu vou votar e não sei o que lá, porque tem que votar de qualquer jeito, e o que tiver que acontecer, os eventos de Apocalipse, a perseguição, vai acontecer de qualquer jeito. Então, que diferença faz eu votar ou não em tal partido, eu votar e não em tal candidato? Aí é onde eu respondo, eu falo, bom, Jesus também precisava ser traído e ir para a cruz, mas eu não queria ser Judas. E o mais interessante, até uma vez, eu conto essa história, eu trabalhava lá em Fortaleza numa empresa, eu passava pelo escritório, a menina trabalhava na área de contabilidade, eu passava assim no corredor e ela falava assim, eu estava lá, não é possível, eu estava lá. Aí achei estranho, passei. Depois passou uns outros dias, passei pelo mesmo lugar, pela mesma menina e ela estava lá. Não, eu estava lá, com certeza eu estava lá. Aí eu peguei, parei e falei assim, vem cá, onde é que você estava? Porque no outro dia eu passei aqui, você estava falando isso. E ela falou assim, não, sabe, seu Henrique, eu era gerente da empresa, e ela falou assim, não, eu tenho certeza que o que eu passo aqui é porque eu estava lá gritando, Barrabás, Barrabás, Barrabás. E aí você vê, os mesmos que gritaram de um partido, de um homem político, logo em seguida crucificaram, né? E logo em seguida estavam também gritando pelo outro. Sim. Independente de qual seja a bandeira. Em toda a eleição, sempre alguns trocam, né? Trocam de lado, porque ninguém vai conseguir mais de 50% de votos se não conquistar corações, conquistar mentes, né? E pegar sempre os menos convictos. Né? Nós estamos num país sem convicção política. O número de partidos que nós temos é uma coisa absurda. Esse centrão é uma coisa mais absurda do mundo político mundial. Os Estados Unidos têm 2 partidos, então já sabe o que pensa um e o que pensa outro. A gente tem os nossos políticos sem saber o que eles pensam. Nenhum. A gente não consegue, a direita pensa isso, a esquerda pensa isso. Tá bom, e esse centrão pensa o quê? E é ele que governa. Ele acaba governando, ele está tirando ministros que antes estavam, sabe, aos pés da cruz daquele que não teve as mãos furadas. E hoje, ao mesmo tempo,
Está lá. Né? O Domingo de Ramos da Igreja Católica, né? que foi a entrada triunfal, estavam todos lá. Sim. No final estavam todos gritando Barrabás. Então, infelizmente, isso que o pastor Elias colocou, esse nexo, não tem. Isso já, é de anos. Nós estamos vivendo algo que Cristo viveu, né? Cristo não tinha esse partido, mas tinha um partido que era contra as ideias Sim. daquele que era o verdadeiro Messias. Né? E está tudo escrito. Quem quiser, é só pegar aqui a Bíblia, né, e ler, deixou tudo registrado. Só que esses homens hoje que tomam conta da política, eles não se encontram aqui dentro. Não se encontram aqui dentro. Sim. Né? E ficamos nessa coisa da picanha, ou dos R$600, né? E de tantas coisas que sempre estão a oferecer alguma coisa ao invés de fundamentar alguma coisa no povo. E aí que a questão do letramento político e do conhecimento histórico também é bastante importante, porque o próprio protestantismo surgiu justamente da ideia de que a religião e o Estado não deveriam ser uma coisa só, não deveriam andar juntas. Não deveria ter essa conveniência, essa troca toda entre a religião e o Estado. Daí que nasce a nossa religião protestante, a nossa fé protestante. Então, quando eu, como um cristão, vou votar em um candidato porque eu quero que ele implemente tudo de acordo com a minha fé, é porque eu não entendo a história que nos trouxe até aqui. Né? E eu não entendo, não tenho a mínima noção do que eu deveria, quais são as motivações que deveriam fazer eu votar em um candidato ou não votar no outro candidato. E eu acho que é importante a gente deixar a conversa assim, muito clara para as pessoas que estão ouvindo a gente, porque a salvação não está na direita e a perdição não está na esquerda. Como também a salvação não está na esquerda e a perdição não está na direita. A salvação está em Deus. E a perdição de tudo é o pecado. Né? Então, nós não podemos de maneira alguma nos agarrar a alguma convicção política, achando que aquela convicção política é o que vai trazer salvação para mim. E a salvação eu falo no sentido geral de salvação, tanto a salvação metafísica para minha alma, mas também a salvação para os meus dilemas do meu dia a dia. Não é. Eu, pelo menos, penso assim, nem tudo que a direita promove eu acredito. Nem tudo que a direita promove eu apoio. E nem tudo que a esquerda faz eu também vou falar que é ruim. Porque eu reprovo. Porque, gente, se a gente for olhar a esquerda só pela questão do olhar social, né, do olhar de envolver todo mundo na sociedade e tal, gente, quem que vai falar que isso é errado? A justiça social da esquerda muitas vezes supera a da direita. Sim, e quem vai falar que isso é errado? Né? A questão é o que tem no cerne da coisa ali, né? A questão toda é o recheio do bolo e não a cobertura. Né? Porque falar um pouquinho aqui, se tiver tempo, falar um pouquinho de como eu me enveredei para essa questão da política muito cedo. Eu lembro que eu estava no 4º ano do ensino fundamental, que hoje acho que nem fala mais assim, mas enfim, eu estava na 4ª série, e teve um trabalho sobre imigração. A professora falou o seguinte, ensinou pra gente que era imigração e tal, contou alguns casos, e aí ela falou, a lição de casa de hoje você vai chegar na sua casa e você vai perguntar pro seu pai e pra sua mãe o significado do seu sobrenome, da sua família, de onde os seus antepassados vieram, como chegaram no Brasil. Quando eu cheguei na minha casa e fui perguntar pros meus pais, a gente não tinha história. A gente não tinha história. Porque a nossa história, ela foi apagada. Quando o africano saiu lá do continente africano, entrou naquele navio e desembarcou nesse solo brasileiro, ele perdeu a sua história, ele perdeu o seu nome, ele perdeu a sua origem, ele perdeu a sua cultura, ele perdeu a sua religião. Então, cara, quando os meus pais não sabiam me falar, mas pais, eu nasci em Salvador, não sei o que lá e tal. Mãe, nasci em São Paulo, tá, mas e antes? E o meu avô? E o avô do meu avô? O que aconteceu antes?
E aquilo me pegou muito, cara. Eu era uma criança e aquilo me pegou muito porque eu entendi que eu não tinha uma história. Eu não tinha uma cultura, uma brincadeira típica, eu não tinha uma receita típica, eu não tinha um idioma, eu não tinha nada, né? E aquilo me pegou bastante aí. Só tinha a cor, né? Só tinha a cor e o peso. E o peso que tem que carregar essa cor, né? E então eu comecei a ler sobre isso, eu comecei a pesquisar e tal, e eu sempre fui uma criança um pouco diferente. Eu não gostava de correr, eu não gostava de pipa, não gostava de carrinho de rolemã, não gostava de me misturar com criança, eu gostava de estar ouvindo conversa de adulto e eu gostava de ler bastante. E aí eu comecei a estudar a questão da política. Na época estava surgindo a revista Raça no Brasil, e aí eu comecei a me envolver totalmente na esquerda. E eu falei, cara, isso aqui é muito legal, nossa, isso aqui é muito bom e tal. Só que, como eu sou uma pessoa que gosta de ir sempre mais a fundo e sempre na profundidade das coisas, aí eu acabei descobrindo o outro lado da esquerda, a questão que é mais profunda mesmo, que é de onde ela nasceu. E aí eu costumo, já para fechar essa parte aqui, eu costumo dizer o seguinte: se alguém me apresentar o evangelho e falar assim, ó, esse aqui é o evangelho, mas faz uma coisa, desconsidera tudo que Jesus falou. Não é evangelho. Da mesma maneira que se alguém chegar para mim e falar que ó, a esquerda é tudo isso aqui, ó. Ah, mas Marx falava que a religião era o ópio do povo. Mas todos os teóricos de esquerda tinham um princípio no ateísmo. Não desconsidero o que esses caras falam. Mas como eu vou desconsiderar o que esses caras falaram se eles são fundamento? Então, tem essa questão. Aí a gente volta para a questão do fundamento. Quando você não tem fundamento, qualquer sustentação acima tem a tendência a cair. Então, quando você tenta colocar um novo fundamento numa pessoa e ela não tem uma base de entendimento, a tendência é cair, né? Os pés não aguentam, né? Então, sem fundamento, qualquer um é levado, como a palavra diz, ao vento, como as ondas do mar. Sim. Vão para um lado e vão para o outro, né? Então, sem fundamento, por que hoje as escolas estão tão cheias de ideias de esquerda ou progressistas? Porque as pessoas que são mais à direita não estão mais conectadas à escola. Eu ia fazer justamente essa questão. Se a política, a gente está falando sobre princípio, né? Então, a esquerda está doutrinando ali, né? No ensino e tal. E tem uma frase do Lula, muito antiga, falando, não, você acha que a gente vai ser do dia para a noite que vai implementar o comunismo, o socialismo? Não lembro qual que é a frase que ele fala. Não, vai levar 30, 40 anos. Tá? Mas se passou esse tempo, eles permaneceram na mesma ideia, né? Aí vamos colocar só esse ano. Quantas vezes a gente sentou no culto e falou, a gente vai falar sobre igreja, sobre sociedade. Quantos cultos teve esse ano? Eu mesmo não fui em nenhum. Isso aconteceu. Quer dizer, a gente quer uma coisa só para nossa sociedade, para nossos filhos, netos, e a igreja não está fazendo. Sim. A igreja não está fazendo. Na verdade, não estava ensinando fundamento. Uma das coisas político que... mais. Não tá, a gente não está construindo. Se Sim. você pegar toda a história, a direita se ergueu agora com direita mais forte, foi agora depois que o Bolsonaro veio. Sim. Né? 2018. Aí, mesmo assim, depois, um nome tão forte, hoje continua, pra mim, todo mundo perdido. O Elias até abordou isso, eu quero até puxar mais dele, né? Toda a questão de esquerda e direita, as pessoas buscam uma coisa de criar a identidade da pessoa e fazê-la um pertencimento. Então, quando você coloca alguma coisa de justiça social, né, ainda que seus pais sejam de direita, mas você tem o pertencimento maior naquele meio estudantil do que você tem aquele pertencimento familiar. E aí eles conseguem criar uma identidade buscando e puxando pertencimento para aquilo e faz totalmente uma nova ideia, né? Na prática, como que a gente pode corrigir isso? Que a gente sabe o que fazer, a gente já sabe o que dá errado, sabe o que fazer, tem os canais para poder divulgar isso,
Porque hoje, se a igreja se junta, a gente coloca qualquer deputado, qualquer candidato faz isso. A gente sabe que isso, né, na prática, a gente consegue. Por que não? Eu acho que é a questão de estruturar melhor a questão do ensino, da instrução dentro da igreja, porque a gente está falando aqui de um lado da igreja que se envolve na política de uma maneira tão profunda em que consegue enxergar em uma personalidade política um salvador, né? Só que, por outro lado, tem também a questão que isso só faz parte, só permeia o nosso ambiente na época da eleição. Só, justamente. Então, você precisa ter toda uma estrutura. Eu estava falando com o líder de jovens lá da igreja, eu falei para ele, cara, a gente podia fazer roda de conversa. O pessoal da esquerda gosta muito de fazer roda de conversa. Eu falei, mano, a gente poderia fazer uma roda de conversa, porque tem um monte de jovem aí que tá começando a fazer cursinho pra faculdade, tá pra entrar em federal. Mano, esse moleque vai entrar lá na faculdade, cara, ele vai entrar politicamente virgem. Só de ouvir o pai xingando um político na televisão, só de ouvir alguém falando que alguém é ladrão e tal, sem fundamento nenhum. Aí ele vai para um ambiente onde vai ter pessoas que ele vai se espelhar, vai ser referência para ele, vai ser um mestre, vai ser um doutor, e aquele cara vai trazer fundamento para ele, justamente o que ele não tinha antes. Aí, quem que vai estar falando a verdade? Meu professor, que é mestre, que tem livros escritos, que tudo que ele falou para mim, ele fundamentou, ou lá a igreja, ou o meu pai, que só falava genericamente sobre essas coisas e tal, e que mostrava não ter o entendimento do que estava falando. Perdemos mais um. E nesse perdemos mais um, a gente perde vários, né? Então, a igreja, uma vez num estudo de célula que eu escrevi sobre que a igreja tinha o papel de fala, né, que o pessoal estava muito em voga essa questão do papel de fala. Você não pode falar sobre feminismo porque você é homem. Você não pode falar sobre LGBTQIA+, porque você é hétero. Você não pode falar sobre gordofobia porque você não é gordo. Tipo, tem essa questão do lugar de fala. E no estudo eu colocava uma frase que é a seguinte: a igreja tem lugar de fala em todos os assuntos da sociedade, porque a igreja, ela está aqui representando quem criou o mundo, o dono do mundo. E o dono do mundo, ele pode falar sobre qualquer coisa em qualquer lugar. Então, a igreja, na verdade, permite que o mundo, vamos dizer assim, para ficar mais claro, a igreja permite que o mundo se torne protagonista sobre vários assuntos que a igreja deveria estar guiando. Porque na igreja não tem uma roda de conversa com mulheres da comunidade que ela está inserida para falar sobre as formas de abuso? Porque na igreja não tem roda de conversa para falar sobre pedofilia? Porque na igreja não tem rodas de conversas ou momentos específicos para falar sobre racismo? Ah, é para falar isso numa pregação, na hora do culto? Cara, se essa não for a cultura da igreja, se isso não fizer parte da estrutura ali da igreja, lógico que não, você não vai colocar isso numa pregação e deixar um negócio ali perdido, né? Do nada você vai trazer esse assunto. Mas você pode criar momentos específicos porque a sua igreja é uma comunidade. Então você pode criar momentos específicos para falar de assuntos específicos de uma forma mais ampla, onde as pessoas que tenham dúvida possam questionar, onde a pessoa que não entendia daquele jeito possa começar a entender, ou seja, falar com profundidade sobre as coisas, mas não deixar de atuar. Porque aí não tem nexo, entendeu? Você não deu o mínimo de letramento, o mínimo de entendimento sobre aquilo, e aí na época da eleição você só quer cobrar da pessoa que ela tem que saber em quem ela precisa votar. Pastores que falaram que não ia mais orar por pessoas porque descobriu que a pessoa tinha votado no Lula. Gente, não faz sentido. Pastores que pediu para pessoas se retirarem, membros se retirarem da igreja porque descobriu que não faz sentido. Aí se você for nessa mesma igreja, qual foi o momento que ele deu a oportunidade das pessoas ter um esclarecimento? E todo o evangelho, todas as palavras de Jesus, tem até Bíblias, né, que a palavra de Jesus está em vermelho, ele vai sempre colocar situações cotidianas que era normal, aquela cultura, Exato. Explicando o reino. A gente não consegue fazer o que Jesus fez. Como é que está esse reino aqui? Né? Ele veio trazer um reino novo dentro de um reino. Hoje nós estamos querendo trazer um reino novo,
mas sem falar do novo no reino antigo. Sim. E criticando o reino antigo. Paulo, o que ele fez foi trazer todo aquele ensinamento para o povo gentio, que não conhecia, que não vivia aquela cultura. Né? Mas quando você não consegue colocar, né, o que ele falou, não consegue colocar o jovem inserido num lugar estranho, é o mesmo que colocar o Daniel na cova dos leões. Ele não era leão, ele não tinha a menor condição de estar ali, mas ele tinha algo que os leões falaram assim, nossa, esse cara é diferente. Vamos ficar quietinho aqui. E ele deve ter até conversado com os leões. Mas sabe, quando as pessoas que têm uma maneira de pensar diferente do que essa que está sendo no nosso cotidiano, né, eu não posso falar de homofobia porque eu sou hétero, né? Mas o governador do Rio Grande do Sul moveu uma ação de homofobia contra o Jean Willis, sim, que é um gay como ele. Né? Então você vê, essas coisas não são comentadas na igreja, não são comentadas no lar, não são comentadas. Fica sem contexto. Sem contexto. Perde o contexto do que está acontecendo na sociedade. E Paulo fazia isso de maneira brilhante, porque lá em Romanos 12, quando ele fala, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, perfeito e agradável a Deus, ele está batendo de frente com o culto, com a prostituição cultual que existia em Roma. Que as pessoas iam lá em forma de culto, tinha relação sexual com uma sacerdotisa que estava lá para fazer essa prostituição cultural. Então Paulo, ele pegava o recorte ali do que estava acontecendo naquela sociedade e trazia uma verdade do evangelho. Em Romanos 1 também, quando ele fala, muitas pessoas usam o texto para falar apenas da revelação geral. Só que Paulo, ele tá falando, quando ele fala de que homens que se inflamaram com homens, mulheres que deixaram também o seu... Ele tá falando justamente da família do imperador de Roma, entendeu? E aí é onde o evangelho... que na época era Nero. Era Nero. E aí é onde o evangelho, ele se torna subversivo. Porque o evangelho, ele não faz flexões, né? O evangelho, ele é reto, ele não se flexiona. Então, se você tem um governante que é injusto e que implementa coisas que são injustas, logo todo o sistema que está debaixo dele vai se moldar ele, né? Olha o Nicolás Maduro, lá na Venezuela, né? Ele foi lá, corrompeu a Suprema Corte foi lá e flexionou o Legislativo, e foi lá e foi descendo tudo. Só que o Evangelho, ele não se flexiona, ele continua reto. Aí é onde, se nós realmente estivermos vivendo esse evangelho, vai chegar sempre um ponto que a gente vai se tornar subversivo pro governo. Você acha que a igreja já está se flexionando? Por que eu pergunto? A gente teve agora, tomou posse o novo ministro, né? Do Supremo, sim, que era advogado particular do Lula. E aí, beleza, esse é o contexto. Aí eu vi dois líderes, né, de peso no Brasil falando, não, esse é um cara bom, um cara da família e tal, né? Pô, o cara que influencia milhões, né, com várias das suas igrejas espalhadas pelo Brasil, várias pessoas seguindo nas redes sociais falando que esse cara é bom. Você acha que aí já começou uma certa inclinação pra, eu vou falar aqui que é bom pra... aí eu volto lá no que eu falei no começo, pra se assentar na mesa, pra dar aquele jogo de cintura? Você acha que que a gente já começou? Federal hoje tem 7 ministros porque do Lula, né? eu não gosto daquela fala que acho que foi o Jair Bolsonaro que falou, vou colocar um ministro terrivelmente evangélico. Eu falei, a gente não essa fala é terrível. A gente não tá numa não é uma igreja, não é uma igreja que o Brasil virou uma grande igreja. Esses dias eu vi quem vai ser o próximo presidente? Vamos colocar o Tarcísio, não? Aí começaram a falar, né? Eu vi na notícia do rádio, não, vamos levantar a Damares para colocar. Então, eu falei, meu Deus do céu, como assim você quer colocar a Damares como presidente? Embora ela possa tá fazendo uma boa função lá, eu falei, ela vai querer, o Brasil vai virar uma paróquia. Sim. Eu falei, não, um candidato ele não tem que
colocar a religião dele como fosse a verdade, ele tem que governar para um povo, né? E a gente tá vendo, eu vejo essa incapacidade que a religião, ela tá, assim, sabe? Ela não consegue mais separar, acho que não dá, na minha visão, não dá para separar mais. Mas é porque entrou tão na veia assim que a gente vai ter que, né? A gente já começa a ver é na Nicarágua que estão perseguindo. Sim, Ortega, Daniel Ortega. Eu vejo que daqui uns anos, se não se fazer nada, assim, as pessoas não tiverem convicção, as pessoas que eu digo, os líderes, né? Se juntarem mesmo, deixar o partidarismo, deixarem o ego e se juntarem para poder entrar dentro da sociedade, na política, parar no domingo, assim, a gente, as igrejas, vamos se juntar. Então faz campanha de oração, né? Eu vou até falar aqui, água com açúcar, vamos orar aqui, porque, lógico, Deus vai responder a oração, mas, cara, o que a gente está fazendo de fato como sociedade? Porque o fato de ser cristão e seguir a Cristo não nos tira as nossas funções no social. O que a gente está construindo? Se eu não acordar cedo, for lá trabalhar, pagar as contas certinho, você não está fazendo a sua função social, você está implementando. A gente está pregando o evangelho aqui, beleza, bonitinho de domingo. Aí, Pai do Senhor, acabou, irmão, aí você, enquanto só no outro domingo, e a sociedade, o que a gente está mudando? De fato. Então, eu acho que precisa de um posicionamento aí dessa construção, de fato, para poder, a gente, daqui uns anos, as gerações futuras possam experimentar uma diferenciação, porque do jeito que tá, daqui a pouco, a gente vira caralho. Sim. Lógico, o Brasil tem as suas extensões, né? Tem muita gente da direita, mas a briga vai estar aí. A gente vai escolhe brigar de fato, né, para uma sociedade. Porque assim, não vai, vamos transformar tudo numa grande direita, todo mundo pensando como nós queremos e tal. Isso não vai acontecer. Que nem aquele folhetinho, né, que a gente recebe todo domingo de manhã. Nem é saudável, né? Não é saudável. Nem é saudável que tenha um pensamento único, né? Isso não é saudável. Não pode ter esse pluripensamento, pluripartidarismo que nós somos, né? Que nem se explica, né? São tantas ideologias nem eles eles conseguem explicar. Agora, Rafa, só voltando na pergunta que você fez, se eu achava que a igreja já estava se flexionando e tal, e aí eu sempre gosto de fazer uma diferenciação, que não é a igreja, né? Porque a igreja ela é a noiva, a igreja ela é repreensível, ela está pronta esperando o noivo vir. Algumas lideranças fazem esse movimento, né? E é justamente por interesse pessoal, por querer estar perto de quem está do dono da bola. Eu falei como querer estar com o dono da bola. Pelo nível de influência que essas pessoas têm, né? Então, automaticamente, ela se posicionando, você fala, pô, vou acompanhar, né? Nesse sentido. Sim. Então, pode continuar. Tá, e eu acredito que nesse sentido, então, tem sim lideranças que querem estar sempre com quem é o dono da bola, né? E isso só prova pra gente, Rafa, que a nossa esperança enquanto cristãos, ela precisa estar depositada 100% no Senhor, né? Porque homens, eu vou votar no fulano porque o cara é de direita e não sei o que lá. Só que, cara, o que tá no coração dessa pessoa? Né? Cara, se esse cara não for nascido do Espírito, porque a Bíblia é bem clara, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então não adianta o cara ser de direita, se ele não nasceu do Espírito, ele vai pender para as coisas da carne. E não tem outra saída, então a gente não pode esperar de homens o que a gente só pode esperar de Deus, né? É um erro a gente querer, através do nosso voto, atribuir para parlamentares algo que Deus legou à sua igreja, algo que Deus legou à sua noiva. Pô, mas eu não concordo com casamento gay. Legal, cara, você é uma pessoa bíblica, você ama o homossexual, mas você não concorda com casamento gay, porque o casamento entende-se a criação de uma família, e biblicamente uma família não é isso. Ok, seu pensamento está correto, mas o que você está fazendo quanto a isso? Você prefere votar em um candidato que talvez seja até homofóbico para fazer leis contra pessoas, ou você prefere fazer o que a Bíblia fala que a gente tem que fazer, espalhar o evangelho para essas pessoas? Para quantos homossexuais você já pregou? Essa é a questão.
Porque se ao invés de eu usar o evangelho para transformar as pessoas, eu querer votar em pessoas para transformar ou forçar pessoas, porque o evangelho ele transforma, ele entra na consciência, ele desce pro coração e ele traz uma nova criatura. Então o evangelho é a melhor saída. Eu não posso votar em alguém para querer que essa pessoa restrinja direitos de uma parte da população. Isso é errado. Essa é uma questão boa. É igual missões. Você falar de missões, você banca um missionário, vamos dizer, mas você não consegue fazer a missão dentro da sua casa. O vizinho, né? O vizinho, ou no trabalho, não consegue. Não, mas eu estou fazendo missões que eu até brinco, né? Que é como eu com a academia, né? Eu pago um rapaz para fazer a academia. Eu não estou perdendo peso nenhum. Mas eu estou pagando o cara para lá, entendeu? E não vejo resultado nenhum. É a mesma coisa. Né? Então, quando a gente, como o pastor ele está falando assim, se a gente não é a gente, é assim, os pastores entenderem a importância que eles têm de pregar transformação e não pregar mudança, né? Hoje, muitos estão pregando mudança e não pregando transformação. A sociedade, ela não tem que ser mudada. A sociedade tem que ser transformada. As pessoas não precisam mais ser mudadas, as pessoas precisam ser transformadas. Jesus só veio para transformar. Então, enquanto nós não conseguirmos falar a mensagem de transformação, não vai haver nada. E as pessoas, e mudar, né? Você muda de endereço na sua residência, não moro mais aqui no bairro, vou morar no bairro lá. Eu me mudei, mas a mesma pessoa que saiu desse bairro foi para aquele outro bairro, sem transformação nenhuma. Né? Quando você transforma, você pode sair desse bairro para um bairro lá, Vila Nova Conceição, entendeu? Eu saí da onde? Eu saí da Cachoeirinha, sei lá, né? Saí da onde for, ou da Lapa onde eu moro, não vou nem colocar no bairro dos outros, né? Mas sem transformação, não vai nada. E é interessante que mudança e transformação é muito distinto, porque vamos pegar um exemplo aqui muito claro. Eu pego o leite, né? E aí eu vou lá, congelo o leite. Então eu mudei o estado daquele leite. Congelei ele não é mais líquido a partir desse momento. Ele ficou sólido porque eu congelei. Mas só que se eu tirar esse leite congelado do congelador, ele volta a ser leite. Agora, ele não deixou de ser leite. Ele não deixou de ser leite. Agora, se eu pego esse leite e transformo ele em queijo, ele não vira leite de novo. Nunca mais. Então, aquilo que é mudado pode tornar o primeiro estado. Agora, aquilo que é transformado... É isso aí. Então, seja queijo nessa manhã, seja transformado em nome de Jesus. Mas é a analogia perfeita de um fundamento perfeito. Beleza, a gente já está chegando aos minutos finais. Passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Passa muito rápido. E eu sempre falei isso para Elias, pastor Henrique. Quando você vai se tornar candidato da cidade? Porque o Elias sempre foi um cara ativo, então a gente precisa ter pessoas que possam transformar, né, a sociedade, fazer algo. No programa passado, a gente estava aqui com a secretária de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Pires. E ela falou, se eu estiver cuidando de 10 pessoas, conseguir entender ali, para mim já é meu trabalho. Poxa, eu falei, sensacional. Eu perguntei, qual que é os próximos passos? Legislativo municipal, legislativo estadual. Então ela tá, a pessoa que está trabalhando não é só o ego, sabe? Né? Então a gente precisa de pessoas como você, né? Como a Marli Silva também, fazendo esse trabalho na política. Próximo ano, a cidade de Mauá pode contar com você? Olha, Rafa... Agora eu já não sei mais para onde eu vou trocar meu título. Olha, eu não desacredito que um indivíduo pode provocar e promover mudanças. Eu acredito que tem pessoas que precisam estar nesses ambientes, só que hoje, com todas as ferramentas de comunicação e de influência que a gente tem, eu acredito que a política não é a única ferramenta hoje que a gente tem para trazer transformação na sociedade, né? Então, que nem eu estava comentando antes da gente começar aqui com o Rafa, o pastor Henrique tinha saído. Eu estou começando um projeto que é para falar de criatividade, consciência e propósito
ao mesmo tempo. E eu acredito que dessa forma eu consigo alcançar pessoas, influenciar pessoas e talvez de uma forma muito mais propositiva do que se eu estivesse dentro de um plenário, porque você ser um parlamentar, você pode ter o seu modo de pensar, você pode ter os seus alvos para ser atingidos, porém você faz parte de um todo, você faz parte de um coletivo, você não se move sozinho, né? E se você não entrar no jogo, dificilmente te deixam jogar. É a mesma coisa de você entrar numa partida de futebol, você ser um bom atacante, só que ninguém toca a bola para você, porque acham que você não faz parte do time. Então, eu acredito que hoje, com toda essa tecnologia na comunicação, a gente consegue fazer um trabalho de influência muito mais propositivo e alcançar pessoas com mais ênfase do que propriamente na política. Sim. Legal. Eu creio dessa forma também. Infelizmente, 4 minutos para a gente acabar. Eu quero só agradecer, né, essa tua presença aqui e a presença das tuas palavras, que com certeza influenciam, né? O que a gente precisa, é o que uma vez eu disse, nós não precisamos tirar o skatista que está na igreja do skate. Nós precisamos levar a igreja andando de skate. Exato. Né? Porque, na minha juventude, isso já fazem muitos anos, os surfistas eram todos maconheiros, né? E aí começou um movimento de surfistas cristãos e muitos se converteram. Então, existe espaço para isso, existe alcance, né? Como na música popular brasileira, quantas músicas foram feitas por efeitos de psicotrópicos? E esses hoje que usavam psicotrópicos só fizeram boas músicas por causa do psicotrópico? Não fazem boas músicas na sanidade? Então, assim, a igreja precisa estar nesse lugar, nós precisamos alcançar esses jovens, fazer esses jovens no lugar de jovens, com uma mentalidade de um jovem, de uma juventude cristã, né? E não a nossa mentalidade ainda quadrada dentro disso. Pastor Elias, suas considerações finais, deixa o seu arroba para que as pessoas possam acompanhar seus projetos, suas ideias, possam estar mais conectado contigo. Obrigado, Rafa, obrigado, pastor Henrique, por esse tempo aqui com vocês. Deixo aí pro pessoal um texto de Provérbios, eu não vou dar um endereço porque eu tô com medo de errar, mas de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. E quem quiser me seguir, @EliasAlmeidi no Instagram, e daqui a pouco tem um outro perfil surgindo aí, um canal no YouTube, e aí, se vocês me convidarem, eu volto pra gente falar sobre isso. Gente, muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanhou pelo Dial da Rádio Nova Difusora e também pelo YouTube. Quero desejar que Deus abençoe todas as obras das suas mãos, tudo aquilo que você fizer, que a paz e a prosperidade, que o avanço lhe alcance durante todo o seu dia, durante todo o final de semana. Deus abençoe grandemente. Conexões do Reino volta no próximo sábado. Você ouviu aqui na Nova Difusora Conexões do Reino, de volta no próximo sábado às 9 da manhã. Atenção! A opinião dos nossos convidados e comentaristas não reflete necessariamente a opinião desta emissora. Nova Difusora, a mais potente. Essa vai longe.